Vamos lá, gente, de novo aqui no nosso podcast da nossa. Hoje, claro que eu vou ser bastante rápido, porque nós temos muito o que falar em relação à apresentação do meu amigo. Senão eu passava uns 30 minutos, 45, só falando de Ney. Ney Campelo, pô, Ney, seja bem-vindo, não precisa de apresentação, que Ney Campelo já Obrigado, fizemos irmão. várias participações juntas no podcast, já fizemos vídeo juntos, já fizemos como é que é do Instagram, quando a gente fazia. Sim, um Era, projeto, não, e aquilo que a gente fazia lá atrás também, na pandemia, a gente o Terça Distópica, não. fazia aquele negócio do Instagram que a gente fazia um com o outro e discutia os assuntos. Você tinha um programa também que a gente já fez Era a Terça juntos. Distópica que Ah, chamava. exatamente, exatamente. Então, Ney, escritor, vocês sabem disso, professor. Eu perguntei a ele lá atrás uma vez, Ney, como é que você quer? Professor. Eu sou educador. Então, ele realmente não é só isso, não. É empresário, consultor, realmente educador, um apaixonado em educação, em querer transformar o nosso país, acredita nisso como ninguém. Temos uma longa história juntos, né, como amigos, exatamente de vida. A minha história, que eu digo assim, acredito que ela tem muito tempo, né, Ney? Mais de Acho que vinte e você, cinco anos. mais de 25 anos, você foi até antes de É, você ser vereador, isso, né? Que você foi vereador isso, de Salvador, por certo, pelo isso, PCdoB, não é isso mesmo? isso. Você, uma Foi coisa que eu vou dizer, 82 não estou ainda. deixando nem se apresentar, mas é importante lembrar disso. Você lembra que inclusive a rua de Eduardo Castro, Isso. Álvaro de Castro, Álvaro Gomes de Castro, que é a rua lá no Porto Seco Pirajá, onde e, tem a empresa de Moraes. e tá, exatamente, vai fazer 65 anos, grande Eduardo Castro, um mestre, um cara fantástico. Mas Fantástico. desculpe, eu me empolguei, que é normal. Mas eu estou aqui com o Ney, a gente vai, Ney, por favor. Você tem alguma coisa que você queira dizer para esse público nosso do podcast, a nossa conta? Você queira se apresentar? Você quer dizer o que você é? Fique à vontade, estamos em casa. Esse papo aqui é cabeça, papo de amigo. Claro, Paulo, é uma satisfação, uma honra estar aqui com você, né? Estar com um amigo em primeiro lugar, estar com um grande empreendedor, empresário de sucesso, mas ao mesmo tempo um amigo, porque eu acho que a sua principal referência é essa. Você sempre foi amigo de todo mundo, inclusive às vezes até dos inimigos, porque você sempre procurou de maneira diplomática resolver os conflitos. Eu nunca vi você de alguma maneira atuando numa perspectiva de tensionar, de romper, de brigar, não é seu perfil, Esse é. né? Ou seja, e Conciliador, como você conhecido como sempre foi, eterno conciliador, e as pessoas sabem disso, e muitas das pessoas que estão escutando aqui, alguns que estão nos ouvindo aqui, já viu isso na prática, né? A gente tentando conciliar, arrumar, sempre fez isso. E construir. porque fez isso, sempre agregou muito. Porque agregou muito, tem muitos amigos e alcançou o espaço que você está alcançando agora de ser uma das maiores lideranças associativistas do Brasil. Isso é possível se dizer isso hoje de Paulo. Paulo não é somente o grande empresário que todos conhecem, mas hoje é um líder associativista, ou seja, é alguém que propugna o associativismo não como uma prática econômica, né, da obtenção de resultado, que também é justo, que também é legítimo, mas é o associativismo numa perspectiva muito mais solidária de mudança e de transformação da realidade. E aí, quando você me convida para vir para a associação comercial, para cuidar do núcleo de educação e para Exatamente, criar uma universidade exatamente. aberta de formação, de treinamento, né, de tanto de empresários quanto de colaboradores, sociedade civil, para mim foi uma enorme honra. Não é? Nós já participamos de muitos projetos juntos, Já sim. inclusive da Editora Humanidades, Exatamente. inclusive Diga dos fizemos livros, a dos livros. digitalização dos 100 anos do Jornal à Tarde. Exatamente. Então, Isso 100 anos do é Jornal à Tarde história. hoje foram digitalizados por uma iniciativa da Editora Humanidades, Verdade. cujo Também isso. principal líder empresarial era o Paulo, com o Jorginho, e com a minha participação, com a minha presença. Então, nós já tivemos juntos em muitas coisas, mas acho que esse objetivo agora, que é o objetivo da associação e da UniSCB, é aquele que mais me encanta, porque tem a ver com o que é o meu propósito de vida. Eu sou, digo assim com muita honra, educador, não é? Que é diferente de ser professor. Professor é aquele que tecnicamente professa, aquele que ensina conteúdos os mais diversos. Educador é aquele que vê na capacidade de contribuir e colaborar com a emancipação do outro, para que o outro tome suas próprias decisões a partir da sua própria visão crítica,
esse é educador. E educador todos somos, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, com os amigos. E essa é a coisa que mais me fascina. Eu acho que, aliás, não é só o que mais me fascina, como é a única via para um país como o nosso de verdadeira transformação da realidade, que é algo que me, digamos assim, que me instiga desde criança, né? Parabéns, Ney. Então, essa Adorei. é a Eu ideia. acho que eu acho que nosso papo vai ser espetacular. Quando eu vejo eu chegar assim, Ney, com essa empolgação, então, e a gente falando exatamente de transformação, falando em educação, em via de transformação, se educação, aí a gente se identifica Totalmente. totalmente, né? Que a gente tem uma coisa, né, devia acabar do outro, que a gente tem uma coisa a dizer é o seguinte, gente, vocês ficarem sabendo. A gente é a prova de que não existe unanimidade e que a gente não é obrigado a pensar em todos os aspectos iguais, Exatamente. né? A gente cansa de ter discussões políticas, né? Até de visão política, que são divergentes, mas nós sempre mantivemos uma coisa que é de educador, que é o que Ney tem, né? Que é de entender o que a outra pessoa tem todo o seu direito, né? De falar, de dizer, e você também tem o seu direito, e essa construção, e digo mais, em vários aspectos. Nós dois, eu acredito, né, nisso que eu tenho visto, da minha parte, e também ouvi já ele falar algumas vezes, foi interessante, porque a gente, esse lado dessa forma, com esse olhar, eu ainda não tinha visto. E contribui, é interessante que uma divergência, por isso que a liberdade de expressão é fundamental e indispensável, a divergência é quando você tem a capacidade analítica, crítica, construída, com capacidade exatamente de poder entender o direito que você tem de divergir, e a construção que você faz a partir do amadurecimento. É o que eu digo, você só evolui. Já pensou se todo mundo, Ney, todo dia dissesse para você, Ney, você está certo. Ney, você está certo. Eu morreria de tédio. Já pensou chegar em casa e toda a discussão que você tivesse com sua mulher, ou com seu filho, ou com seu amigo, sempre ele tivesse certo, você não acertava uma. É verdade. Ia ficar sem graça pra caralho. Então, veja bem, gente, é natural, mas não discordamos dessa posição que é real, né, da educação, da UniACB, da escolha, assim, do convite, sim, e de entender, sendo o melhor profissional que nós podemos ter na Associação Comercial da Bahia, não só na Associação Comercial da Bahia, mas com a história de ter exatamente passado como secretário de Educação do município, como superintendente de Educação do Estado da Bahia. Estou errado? Ou se eu estiver errado, Não, não, tá certo. com todo o histórico, além de ser ministro da Copa, secretário da Copa, secretário da Copa, da Copa do Mundo, e tantas outras atividades importantíssimas que Ney já teve, não só na vida empresária, como ele contou uma parte, mas também lá atrás, na formação da empresa dele, do Campeiro, na formação do pai dele também, que até o pai dele, com meu pai também, já tinha história lá atrás. Quer dizer, são muitas e muitas convivências históricas durante nesse período. Claro que eu sou mais velho do que ele, mas de qualquer maneira, isso não quer dizer que ele seja. Então você está mais que nós conserva. São 4 dias de diferença. Então, Ney, vamos falar um pouquinho sobre o seguinte: o projeto da UniACB. Pronto. Quando o Paulo me convidou para estarmos aqui na Associação Comercial, revitalizando, recuperando o papel e o prestígio desta casa, e apontou a ideia da formação de núcleos temáticos, o de educação, naturalmente, era aquele que estava mais aderente ao meu perfil. Aceitei o convite e nós estamos vivendo a pandemia, então, só para recuperar para aqueles que estão acompanhando esse importante portal, né, que hoje cresce também muito no prestígio, eu tenho visto que tem aumentado o número de seguidores, etc. Então, está ganhando autoridade orgânica também. As pessoas, é interessante, eles assistem mais, né, do que seguem. Assistem, mas não. É engraçado como hoje o WhatsApp ele tem um poder, né, interessante. Eu estava até discutindo isso. Eu acho que o WhatsApp ele tá ganhando uma relevância em relação a quem quer assistir as coisas, né? Se inscrever no canal que eu deveria receber e tal, deveria fazer. Eu acho que se inscreva no canal, ele está certo. Prestigie, que é importante. Vocês vão receber todas as nossas. Inscreva, compartilhe, deixa o like, né? Assim que a gente fala. Então, assim, quando eu vim para cá,
estávamos vivendo a pandemia, você deve lembrar. Uhum. E aí eu disse, bom, mas como é que a gente introduz a educação como agenda estratégica do Estado brasileiro e aqui na Bahia, num grupo de associação de classe empresária. de classe empresária e num fechamento da economia. A economia fechada por conta da pandemia. Foi quando veio a ideia de nós fazermos os nossos webinários, ou seja, usar a plataforma do YouTube, seja que todo esse processo que depois você aí catapultou e elevou aí a enésima potência, mas começou lá atrás com aquelas primeiras iniciativas suas. Então, bora começar a entrevistar personalidades da educação, e fizemos isso. Entrevistamos várias personalidades, entrevistamos ministros de Estado, entrevistamos o cara que revolucionou a educação em Sobral, né? Ex-prefeito de Sobral, o Rafael Lucchesi, né? O baiano Rafael Lucchesi, que também foi, assim, tem aquela menina maravilhosa que você apoiou sempre, a Monique Evans, que é uma liderança hoje, né, do empoderamento feminino. Foram várias as personalidades que nós, a Priscila da ONG Todos pela Educação, né, não só foi entrevistada, como veio aqui, conversou conosco aqui. É importante, né? Isso, bem lembrado. Então, assim, foram muitas lideranças e personalidades que a gente fez. Mas, num dado momento, conversando com o Paulo, eu disse, olha, Paulo, a gente precisava ver, para ter algum projeto que ele seja mais longevo, que ele não se interrompa, ou que ele não se resuma também a esses ciclos de entrevista. Porque a entrevista tem um papel? Tem. O papel informativo, né, da informação. Mas o papel formativo da formação tem que passar por algum ambiente de aprendizagem, seja ele presencial ou não, ou virtual. Foi aí quando apresentei a Paulo a proposta de criarmos uma universidade. Inicialmente até pensamos numa universidade corporativa, numa universidade mais voltada só para o público interno. O professor Reinaldo participou desses debates com a gente, porque ele é proprietário de uma instituição universitária, mas depois a gente chegou à conclusão que não. Nosso projeto era mais ousado, porque a proposta de Paulo, que é a proposta do Via Cidadã, é uma proposta transformadora de nação. Não é uma proposta transformadora de um segmento da nação, de um segmento da economia. É uma proposta de transformação cultural. Se é cultural, tem que alcançar a todos. Né? Então, precisamos ter também uma instituição que fosse equivalente a esse desafio que você trazia. Por isso, uma universidade aberta, porque ela atende ao público empresarial, ela pode formar os trabalhadores de uma empresa, na indústria, no comércio, no serviço, mas ela pode formar o cidadão. E não fosse por essa decisão, nós não teríamos chegado ao subúrbio ferroviário, com o seu projeto, dos mais belos projetos de transformação da vida cidadã, que ninguém também se torna cidadão se não tiver a oportunidade de trabalho e geração de renda. Não adianta ficar fazendo discurso de cidadania com a pessoa passando fome, sem educação e sem saúde. É preciso... E Paulo viabiliza isso através do Marsúpio, e uma das primeiras encomendas que você me fez foi o seguinte: tudo bem, eu vou cuidar da assistência técnica, da assistência jurídica, do MEI, que vai ser custeado por nós por um período, para criar essa autonomia. Com a Fundação Paulo Cavalcante. Com a Fundação Paulo Cavalcante. Fazendo a parceria com a Associação Comercial da Bahia e a UniACB. E aí entra a UniACB. E diz, olha, a gente precisa formar essas pessoas. E nós fizemos um trabalho que pode parecer pequeno pelo número, mas ele é muito significativo pelo alcance que ele traz nessa sua proposição, né, de provocação, de reflexão sobre transformação de cidadania, que é você pegar 11 mulheres informais, 13, né? 13 mulheres informais. Eram 100, mas elas não quiseram por causa da Bolsa Família. Que coisa impressionante. Depois nós estávamos lá em Paripe, juntos, quando elas queriam, 56 delas passaram na porta pedindo, agora eu quero até pagar, eu quero fazer. Peraí, calma. Exatamente. Você vê como a transformação e ali a gente ofereceu alfabetização digital, recomposição de aprendizagens, ou seja,
aquela que não tinha ainda concluído o ensino médio, se preparou para fazer o Enseja, que é uma prova do governo do Estado, que pode permitir o diploma de segundo grau. E quem já tinha o segundo grau começou a ter depoimentos de gente: eu quero fazer direito, eu quero ir para a universidade, eu quero fazer faculdade. Foi ali, naquela ida a Paripe, que saímos de lá, que você disse assim: você falou uma coisa, você sabe que eu brinco com você, e aqui a gente está num ambiente que claro, pode brincar, que é mais leve. Aí eu digo assim: ó, Paulo é o maior vampiro de conhecimento e sabedoria que eu conheço. Você diz isso, o Jorginho diz isso e meu filho diz isso. Então são os três. São três importantes. São três importantes pessoas para você. Para mim, assim, rapaz, Jorginho fez... É porque você pega alguma coisa e se apropria num bom sentido. Não é para dizer que eu inventei, não. Porque conhecimento é isso, é processo de transformação. Conhecimento, você não produz conhecimento numa outra perspectiva. E Paulo sai de lá dizendo assim: Ney, você falou um negócio que eu já... Isso aqui que a gente está criando é a porta de saída. Lembra dessa expressão do Bolsa Família? É isso aí. A gente saiu de lá, Paulo dizendo isso: é isso que eu vou fazer. Vou transformar a hoje o necessário apoio do Estado brasileiro através da Bolsa Família, porque mata a fome de muita gente. Nunca você disse sou contra. Não, agora, não pode ficar até aí. Se ficar até aí, fica sujeito à manipulação, sobretudo política e eleitoral. Exatamente. Seja de quem for, de esquerda ou de direita, a gente está falando aqui, independente disso. Tá vendo que a gente está concordando? Mas a gente concorda com isso. A gente concorda. Aliás, Paulo é o cara que mais divergência política talvez eu tivesse, mas que eu não conheço ninguém com tanta identidade de projeto de humanidade como eu tenho com você. Porque eu digo isso a todo mundo, pode me perguntar. Porque o cara que não quer o bem das pessoas, eu não vejo você falar. Você nunca me procurou para me pedir para fazer o mal de alguém. Nunca, não vai. Eu não conheço ninguém falando isso. Então é alguém que quer o bem. Então o nosso projeto de humanidade é o mesmo. Às vezes o caminho não é o mesmo. Às vezes o caminho é diferente. E a gente tem que trilhar diferentes caminhos. Claro. Não é? Claro. Não tem nesse... Mas, enfim, essa decisão, então, traz a UniACB, Paulo, na perspectiva disso, de ser uma plataforma de aprendizagem. Nós queremos transformar a UniACB na Universidade do Empresariado Baiano. Esse é o objetivo. Nós vamos fazer. Queremos não, porque com você não tem queremos. Você diz eu vou fazer. Então eu estou repetindo sua postura. Nós vamos transformar a UniACB na universidade de referência do empresariado baiano, naturalmente extensiva a todos os empresários brasileiros e até fora do mundo. Como estamos falando em empresários, estamos falando exatamente do projeto Massúpio, o projeto que acolhe o empresário raiz, que é empresário. Que é empresário. Então, esse cara que é informal, ele é empresário. E a transformação que nós estamos falando não é dos empresários, porque esse é o conceito, né? Criou-se o conceito de que empresário é aquele cara que já é rico. Aí, automaticamente, culturalmente, ele é demonizado e criminalizado. Parece que ele é o cara egoísta que só olha para ele, só olha para o umbigo dele. Apesar de eu reclamar de olhar para o umbigo, não quer dizer que ele não faça o bem social que já está na sua função social. Mas quando eu falo que olha o umbigo, é abrir mais a mente para não entender que é concorrente você ganhar dinheiro, cuidar da sua empresa, dos seus funcionários, dos seus impostos que você paga, gerar produção de riqueza e bem-estar social, mas olhar a nação, olhar o ambiente, entender que você precisa participar, precisa exercer a democracia participativa. Ela não só eleger e contar com o salvador da pátria ou com o representante político que você elegeu, mas você precisa participar. Você não é concorrente, como você cuida do seu negócio na empresa e torce para um time, para o Bahia, para o Vitória, Fluminense, Palmeiras, tanto faz, e você não é concorrente, você continua fazendo a mesma coisa. Quando você tem uma religião, seja qual for ela, a religião que você tiver, em que você acreditar, seja qual for, não é concorrente com a sua profissionalismo, também não é concorrente a cidadania, não é concorrente você participar da construção do ambiente da sua nação, de você exatamente ter essa consciência cidadã participativa e dizer como é que você quer que efetivamente os nossos gestores públicos de qualquer partido, ele gerencie o nosso condomínio, nossa nação chamada Brasil. É isso aí que a gente está tratando. É por aí. Paulo, aí foi eu que vampirizei, eu que ouvi de você. Você dizer assim, não existe
empresário próspero sem sociedade Não próspera. existe. Eu ouvi isso de É isso você. aí. E é o que é verdade, ou seja, se a gente quer que o mundo empresarial se consolide na sua competência, é preciso que a sociedade seja capaz, por exemplo, de participar, de consumir, porque senão o empresário vai vender para quem? Não tem freguês, não tem cliente. Então, como consumidor vale, mas vale como cidadão, que é mais do que ser Exatamente. consumidor. Ou seja, que é você compartilhar valores, identidades que são próprias, né, do que nós chamamos de nacionalidade, né? Ou de E, patriotismo, como se queira chamar. nós estamos fazendo agora, também vocês estão fazendo um trabalho com o Instituto. Baiano de Direito Imobiliário, o Pronto. IBDI. Você pode falar sobre isso um pouquinho para a gente aí? Vamos falar sobre isso. E eu quero falar também sobre o observatório Aí, depois. boa, bora. Esses dois Pau na assuntos para a máquina. gente ir matando aí Vá. o nosso bate-papo. É um bate-papo que a gente pode ter vários, né? É, vamos Porque ter. a gente tem Vamos ter com certeza. muita coisa para a gente Muita coisa. trocar A questão só é junto o de do tempo. informações. Mas assim, o IBDI, o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, e propuseram, num contato conosco, organizarmos um curso muito interessante. Olha, é um curso que vai, em 2026, chamar a atenção da Bahia. Não é um curso qualquer, é um curso de pós-graduação. Ele vai ser híbrido, ele não será totalmente virtual, remoto, assíncrono. Nós vamos ter encontros, seminários avançados, inclusive aqui, trazendo o estado da arte de grandes temas, como, por exemplo, o tema da resiliência nas cidades, né? Da gestão de desastres ambientais, ou temas como o próprio planejamento urbano nas cidades. Sob que ótica esse planejamento? Não só o planejamento de obras, mas é o planejamento da cidade, com tudo que ele contém. Não é? Esse é o curso de pós-graduação em planejamento urbano e cidades e comunidades sustentáveis. Nós estamos vivendo esse paradigma dos tempos atuais da sustentabilidade, não é? Fala-se muito em ESG, em governança socioambiental, etc. e tal. Mas, assim, como é que isso alcança o ambiente em que a gente vive? Porque, no final de contas, você, eu e todos que estão aqui nos acompanhando moram num lugar, numa cidade, num bairro. Serviços são prestados naqueles lugares, não é? Você consome naquele lugar. Colaboradores, trabalhadores participam, né, desse espaço territorial. Mas sob que condições? Com quais direitos e deveres? Porque a cada direito corresponde também um dever, não é? Então, assim, como é o acesso à educação? Como é o acesso à saúde nesses lugares? Então, o território tem que ser um pouco pensado, extrapolando uma concepção de mera territorialidade física. Não, a cidade é Salvador, tem 3 milhões de habitantes e tal. Isso é estatística. Salvador tem muitas outras cidades dentro dela. Cidades organizadas dentro dela, ou seja, espaços urbanos organizados, com boa prestação de serviço, com alta qualidade, por exemplo, de prestação de mobilidade urbana, né, de habitação, e tem outras que é o contrário disso. É como nós estivéssemos vivendo 2 ou 3 Áfricas dentro da mesma cidade, né? Então, como é que a gente rediscute a cidade numa perspectiva de torná-la saudável, né, sustentável? Você vai ter Né? do curso que a gente. O curso vai abordar todas essas temáticas, são 12 disciplinas que nós teremos no curso, são 360 horas, aí mais. Nós não vamos concluir o curso com uma prova e aí acabou, aí faz lá uma avaliação e vai embora. Não, nós vamos fazer, Paulo, ao final dessas 12 disciplinas, um projeto de intervenção. Então, você, empresário, você, prefeito, secretário de planejamento ou de obras da sua cidade, arquiteto urbanista, porque todos esses públicos, na área de direito ambiental, tem muito também o público na área do direito. Você pode aplicar os conhecimentos que vão ser naturalmente produzidos e fomentados durante o curso e, ao final, você desenhar um projeto de intervenção na sua organização. Ou seja, eu vou pegar o que eu aprendi de planejamento urbano e sustentabilidade e vou aplicar na minha cidade. Boa. Tornar uma cidade... Que sempre foi aqui para nós, eu queria tocar o barco sem atrapalhar muito você, porque eu acho que o pessoal colocou.
Mas sempre foi um plano seu também. Eu queria até colocar isso aqui. Ney, ele sempre teve essa visão prática. Não é só da teoria, de conhecimento, que ele tem bastante, mas ele sempre achou que é exatamente esse aproveitamento das cidades, ou seja, não só também, como também da secretaria, como Isso. a ideia sua de fazer um curso para Formação de que gestores. gestores, isso aí é importante também, Nego. Você podia falar só rapidinho isso, porque apesar da gente não ter ainda, a gente poderia talvez criar um curso desse também aqui, entendeu? A ideia, Paulo, né, dessa que a gente está falando aqui de cidade, rapidamente, Tá, e eu vou falar tá. sobre essa que é a ideia do curso. A ideia é o seguinte: a cidade ela é fundada em alguns pilares. A cidade precisa ser uma cidade educadora, ou seja, a educação precisa ser uma transversalidade e estar em todas as práticas da cidade. Educador não é apenas aquele que é o secretário de educação. O secretário de obra precisa ser educador. Isso aí. O secretário de mobilidade urbana, de segurança pública ou qualquer outro. Então ela precisa ser uma cidade educadora. Existe hoje, inclusive, uma Associação Internacional de Cidades Educadoras, chamada AICE. Eu acabei de ir numa consultoria numa cidade de um amigo nosso, Ipecaetá, lá de Grande Piaggio, Piaggio, gente né? boa. Esse é um craque também. Hoje, Espetáculo. Ipecaetá é a única cidade das 417 cidades baianas inscrita, afiliada, associada à Associação Internacional de Cidade Educadora e Parabéns, Piaggio. foi seu amigo que Você? fui eu que fiz o projeto De Piaggio. de Piaggio para essa Bom, finalidade, ó, certo? gente, os outros 416 que não tiveram ainda, Tá na hora, aproveite e pô. contrate Ney aqui para ele Isso poder aí, a fazer o gente faz trabalho. isso mesmo. Porque ele estava em Minas Gerais, porque os mineiros estão contratando ele. E a gente aqui na Vera está precisando contratar o cara do Estado da Educação, pô. Então a cidade ela tem que Olha ser. que eu não tenho nada a ver com isso, não. Quem vai ganhar dinheiro só é ele, Não. tá? Isso aí é o nosso propaganda aqui. Se ele tiver juntos com os que é Midas, o que toca vira ouro, eu já tô com ele. Não. Mas olha, a cidade tem que ser educadora, ela tem que ser empreendedora, ou seja, tem que ser uma cidade capaz de produzir riqueza e distribuir riqueza, no sentido, portanto, né, de formação de mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, a formação de um ambiente favorável ao desenvolvimento socioeconômico. Então, cidade educadora, cidade empreendedora, cidade inovadora, ou seja, a cidade precisa absorver, claro, naturalmente, essas novas conquistas da chamada sociedade contemporânea, não é? Cidade ela precisa ter a inovação nos seus processos, seja os processos públicos, administrativos, seja os processos gerais de inovação, né? Que a cidade pode absorver. E ela precisa ser, por fim, a quarto ponto, cidade sustentável, uma cidade resiliente, uma cidade capaz de manter o equilíbrio, porque senão nós destruímos o lugar onde moramos. Então, é baseado nesses 4 princípios que a gente tem estimulado uma ação de cidade, no que você falou, que observe certos gaps, ou seja, certos vazios que precisam ser ocupados. Um deles, a formação dos gestores educacionais. Nós temos uma política educacional que, no seu arcabouço legal, nas suas diretrizes, no que a gente chama de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, está bem delineado. O problema é como fazer isso operar, transformar. Tem uma filósofa brasileira, dessas que eu gosto, que não é necessariamente a que Paulinho gosta, que é a Marilena Chauí, que ela diz o seguinte, que conhecimento só existe quando informação provoca transformação. Só para dizer, ele falou que Paulinho não gosta, eu nem sei quem não. Eu sou nada contra essa pessoa, ele fala assim, Paulinho não gosta, não sei por que ele falou que Paulinho não gosta. É porque ela é uma filósofa de esquerda, ela. Sim, nós pode ser. Aí eu brinquei. Deixa eu até dizer que é brincadeira, mas deixa eu corrigir sem entender. Por ela ser de esquerda, como Paulo Freire, por exemplo, também, o pessoal se tem como sendo um pai da educação de esquerda, mas veja bem que eu quero dizer a você o seguinte, como eu coloco para você. Eu digo todo santo dia, inclusive nós temos aqui a nossa querida amiga Maribel, que eu cito também sempre, sim. que escreveu exatamente um manualzinho, uma cartilha, que ele pega todos os sistemas políticos, né? Lembra disso? E coloca o que você leu, aprendeu desse sistema, o que você entendeu como sendo de bom. E coloque do lado de cá o que você entendeu como que você não gostou. Aí todos os sistemas políticos, já ele está por todos, né? Desde lá de baixo, desde da Grécia, e traz para cá, e depois ela bota assim, agora, se você tivesse que construir um novo pacto social, uma nova constituição, um novo sistema de governo,
Como você construiria o seu sistema de governo baseado no que você estudou de todos esses? Todos eles, Isso é fantástico. sim. Eu sou fã desse livro, pelo seguinte, porque isso esclarece o que ele falou. Nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, ela é sim capitalista, da propriedade privada, da livre iniciativa, da liberdade de expressão, tudo que a gente diz que os conservadores de direita, eles lutam e querem. Mas ela também é uma Constituição cidadã, solidária, da dignidade humana, da educação para todos, saúde para todos, saúde, segurança pública, acesso à justiça, assistencialismo, solidariedade. Quer dizer, também é social, né? E ela está na nossa Constituição. Então, quando eu digo a você o contrário, e tem uma coisa também que é muito perigosa, independente daquele apropriação que se faça de um filósofo antigo, ou de um escritor, ou de um sociólogo, seja quem for, até de psicólogo, quando você faz uma questão dessa e você grampeia e bota um carimbo no cara, entenda, naquelas frases, no pensamento daquela pessoa, e naquele pensamento dele tem coisas espetaculares, como Paulo Freire, por exemplo. Olha bem, eu acho a liberdade, a questão de expressar, como aprender, a forma de aprender, seja de que for, até debaixo de uma árvore. Agora, veja bem, quando você traz e se apropria e coloca as questões que talvez nem tenha sido, se você tivesse hoje a oportunidade de dizer assim, peraí, calma aí. Claro. Não foi isso que eu quis dizer quando eu era Karl Marx e eu pensei nisso. Eu nem sabia que queria. Eu faço que nem tem uma propaganda de um. Acho que o cara é cubano, não sei se é de Angola, ou que era aí. O cara faz: o quê? No Brasil, pobre tem fogão a gás? Não sei se você já viu essa. Ele fala assim: pelo amor de Deus. Não acredito. Ele fala assim: não acredito. No Instagram tem assim: aqui no Brasil, pobre tem fogão a gás, cozinha no gás, todo pobre, é isso, pobre. Não, ele fica, não. Meu amigo, eu pego lenha, eu não tenho fogão a gás, não é possível que você ache que o pobre tem fogão a gás. Então, veja bem o que é a questão da visão, né, e do tempo, hoje, em 2025, da cultura. Então, eu não tenho nada, eu não sei se está viva ou está morta. Não, está viva. Não mate, não. Não tenho nada contra a senhora. Ele só quis dizer, ele pensou, interpretou esquerda e direita e já está me botando como direita. É uma brincadeira. Eu não posso nem ficar em cima do muro que já você tem que Mas é uma das grandes filósofas brasileiras e ela diz isso. Só existe conhecimento quando informação produz transformação. Ou seja, conhecimento por informação por informação não quer dizer muita coisa. Ou seja, se deter informação fosse o suprassumo da realização humana, as bibliotecárias dominariam o mundo, né? Ou seja, não são nas bibliotecas que o conhecimento está operando na realidade. E acho que no caso das escolas a gente precisa preparar os gestores escolares, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, para operarem a política pública. Perfeito. Inclusive, no meu entendimento, eu sei que quando eu digo isso, eu corro o risco de ser, inclusive, cancelado pela esquerda, mas eu digo tudo que eu penso. Inclusive, eu acho que muitas atividades meios, chamadas atividades meio, nas escolas públicas, deveriam ser terceirizadas mesmo. Se a direção da escola se preocupasse com o pedagógico, com a aplicação da política educacional e deixasse para quem sabe consertar telhado, preparar merenda, fazer vigilância, pintar muro, fazer isso, e quem sabe fazer isso é empresário, Paulo. Então, a formação do gestor é no sentido de que ele preserve o mais importante na escola, que é a política educacional, que é o pedagógico. Agora, você tem ideia? Hoje uma diretora, ela não sabe diferenciar, não estou falando todas, claro, mas muitas, não sabem diferenciar uma nota fiscal de uma fatura, de um recibo. Como é que contrata? E o dinheiro está na escola. Existem programas que o dinheiro vai direto para a escola, chama PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. O dinheiro está lá. Eu vou dar um exemplo. O ex-secretário Valdo Pinheiro vai me perdoar eu compartilhar, mas não era nenhuma novidade. Quando ele entrou para ser secretário, que me convidou para ser superintendente, ele precisava saber como é que estava a situação nas escolas da Bahia. 1.100 escolas. 1.100 escolas do ensino médio. E ele mandou levantar e fazer o seguinte: segura
e coloca no caixa único do Estado todo o dinheiro que está na escola. Todo o dinheiro que está espalhado nas escolas, vão botar no caixa e depois devolve. Só para eu ter uma ideia do que é que se tinham. Tinham mais de 180 milhões de reais parados nas escolas. As mesmas escolas que dizem, olha, mas não tem dinheiro para fazer nada e tal. Quando você vai para a conta, aí começa. A diretora não soube prestar contas, o CPF dela acabou sendo, por isso, pego, ela inviabiliza, a que sucede ela não consegue operar a conta porque está vinculada a um CPF que teve uma rejeição, por exemplo, do Tribunal de Contas, porque não sabe trabalhar procedimentos de licitação pública, de direito administrativo. Então, tem um aspecto administrativo que precisa ser formado. Eficiência. Eficiência. E tem um aspecto e aí, dentro também, dessa eficiência, né, eu queria que a gente falasse do nosso projeto dos observadores. do observatório. Pronto. Então, assim, a gente precisa formar. Agora, enquanto esses processos se dão, elaboração de política pública, aplicação da política pública, é preciso que a sociedade, você diz isso com muita correção, a sociedade precisa elevar o seu poder de interferência, não é, de acompanhamento, de fiscalização dessas políticas públicas, porque senão fica uma mise-en-scène, uma fantasia de que o dinheiro tem, as escolas estão aí, e por que não acontece? Não é? Por que não dá certo? Aí vem a ideia o prejuízo é grande até por qualquer governador. Aí vem a ideia do observatório. Né? O observatório é o quê? Você organizar todos os atores que estejam, de uma forma ou de outra, vinculados ao território da educação. Eu não estou falando de escola só. Então, nós fomos lá no Beiru. Lá no Beiru, a gente esteve discutindo no Beiru um conjunto de políticas sociais, não só educacionais naquele dia que nós estivemos lá, não é isso? Exatamente. Também a escola, mas mais do que a escola, não é? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Reunir esses atores, esses players, atores e atrizes, né? Homens e mulheres, sentar uma mesa, pensar as políticas, identificar junto com a academia os indicadores, porque existem os indicadores de educação, e acompanhar para saber se essas coisas estão acontecendo. Fazer, portanto, disso uma prática cidadã, do cotidiano das pessoas. E ninguém melhor do que nosso querido professor, consultor, e com a experiência, capacidade, conhecimento do que da secretaria, conhecimento como superintendente, conhecimento como secretário. E isso é importantíssimo, isso é fundamental. Nós só vamos conseguir exatamente fazer esse trabalho se nós nos aproximarmos de forma, como eu digo, contributiva, harmoniosa, entendendo que queremos o melhor e não ter as resistências. Às vezes é interessante, porque a gente não está querendo, como você falou, quer fazer o bem, a gente não quer que a diretora não saiba ao contrário, a gente quer que ela faça o curso para que ela saiba administrar aquele recurso, para que não prejudique. Porque, veja bem, é interessante isso. A gente viu lá na escola do Beru, que a gente precisa agradecer ao diretor da escola, Anderson, que ele foi. Aliás, você também trabalhou. Eu trabalhei um ano lá. Naquela escola e teve a primeira diretora estava lá também. Graça. A Zumbi do Palmares. Zumbi dos Palmares, espetacular. A gente teve uma experiência fantástica. Graça Ramos. Então, veja bem, qual é um abraço para a professora Graça Ramos, não é isso? Isso. Então, veja bem, qual é a ideia? Esse é o papel, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, que a gente quer fazer, que a gente quer colocar os observatórios. Ney, meu querido, eu sei que você tinha me dito, Paulo, olha, eu vou lá, mas você tem que ser rápido comigo. Eu estou tentando ser, viu? Depois que eu vou ter rápido pra caramba. O que é que a gente poderia colocar e dizer? O que é que você poderia dizer para essa Câmara aqui, que eu queria que você não saísse daqui sem que as pessoas que é da nossa conta, um brinde aqui rapidinho, né? Só para a gente não deixar de... Da nossa conta. Nossa conta, assim, isso quer dizer, gente, não é uma coisa desaforada, não. É da nossa conta, quer dizer, assuma a sua responsabilidade. Participe, assim, não deixe de assinar meu projeto de lei popular. Meu não, o projeto de lei popular não é meu, é das Santas Casas, é o solidário, é o projeto de lei que vai ajudar a gente diminuir, né, a necessidade dessa fila que fica da regulação, que tanto prejudica nosso país também. É um instrumento, nós vamos chegar lá. Tá? Vamos lá, Ney.
Não, a mensagem final é de que é da nossa conta a educação no Brasil, é da nossa conta a cidadania brasileira e, portanto, a transformação cidadã, é da nossa conta, enquanto empresários, atuarmos solidariamente para um projeto de nação que seja desenvolvimentista numa perspectiva do seu crescimento, mas seja também mais justo e igualitário. É da nossa conta que tenhamos uma sociedade menos desigual. Por últimos indicadores divulgados aí em pesquisas internacionais, o Brasil é considerado o país mais desigual do mundo. Não é que ele é o mais pobre do mundo, porque é uma diferença entre pobreza e desigualdade. Ele está entre os mais desiguais do mundo, não é? Portanto, é da nossa conta transformar essa realidade e é uma satisfação enorme que a gente faça isso a partir daquilo que, no meu entendimento, é possível, como dizia o Paulo Freire, que não é que a educação muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Portanto, é que a gente faça isso através da educação e faça isso através de um instrumento concreto de política pública. Nós vamos propor, a partir do Beiru, nós vamos propor uma lei municipal de observatório educacional a ser aprovada na Câmara e vamos precisar de você. Você está falando, eu já peguei e já, preciso entender, já entreguei ao vereador e já está na mão também do deputado estadual exatamente a previsão do nosso estatuto, certo? Da consciência cidadã, onde prevê exatamente não só a comissão, como os observatórios. Então, pronto. Tá certo? Então já estamos aí para ser cobrado, tanto ao vereador Gabriel, como ao nosso deputado Eduardo Salles, que você conhece. E já foi protocolado, só para você ficar sabendo, pelo deputado Otto Alencar Filho, no Congresso, que virou a sinopse, que é a lei dos observatórios da eficiência dos serviços públicos. Só para você... Como diz o ditado baiano, quando a gente vai com Mas a lei é ótima. O milho ele já trouxe com o fubá. Não, a gente vai exatamente adequar exatamente as a ideia é essa, uma lei, mas não só a lei, né, Paulo? São instrumentos, procedimentos e métodos para tornar o observatório algo do cotidiano da vida daquelas pessoas. Então, as pessoas vão começar a entender como comum, ir na escola e perguntar, os professores vieram trabalhar hoje? É isso aí. Perguntar, como é que está o IDEB daqui dessa escola, professora? Me diga aí qual é o IDEB hoje da escola, qual foi a última avaliação? Está tendo merenda escolar mesmo nessa escola? Exatamente. Ou estão distribuindo suco com biscoito? Coisa simples, como é que estão os nossos vasos sanitários? Os vasos estão limpos, água, não é? A qualidade da água é boa, enfim. Então, assim, esta prática é a prática que muda o país. Nada contra a política, não é criminalização da política nem dos políticos, mas os políticos têm o seu papel que tem um certo limite. Se a cidadania se insurge contra essas mazelas que nós vivemos no país, eu não tenho dúvida que o seu intento, que é o de promover inteligência cidadã... O que nos falta? Né? O livro novo está na Se esse for o intuito, e se nós promovermos inteligência cidadã, o Brasil será outro. Que está aqui no livro. É o que nos falta para transformar. E esse aqui o que nos falta para Vamos lançar ainda, viu, gente? Eu estou aqui tocando barco, eu só amanhã já voltei. Mas eu mostrei, mas fiz um avant-première. Paulo, obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Foi ótimo mais uma vez. Gente, pau na máquina, acompanhe, viu? Estamos juntos aí. É da nossa conta. Vai lá, compartilhe, dê o like. Exatamente. Valeu. Valeu. Tchau.